Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta para continuar o nosso curso sobre transição de governo. E vamos falar agora sobre local onde vai se realizar o processo de transição. Senhores, senhoras, a comissão criada irá necessitar de um lugar para executar as suas reuniões e definir a forma de trabalho. Normalmente, em municípios pequenos, destina-se uma sala, um departamento ou a própria sede da prefeitura ou secretaria. Já municípios maiores, inclusive a União, possui um prédio específico para que os trabalhos possam ser realizados na melhor forma. Não sei se os senhores ou senhoras já viram em algumas redes sociais. Quanto ao âmbito federal, existe um prédio específico que é fornecido para os candidatos eleitos se estabelecerem ali com várias salas, cada uma com a sua função, e é destinado uma equipe de comissão de transição do governo atual para ir até lá realizar os trabalhos conforme cronograma entabulado. Então, para a União, existe um local específico. Para municípios menores, não há. Então, normalmente, são as próprias secretarias, uma sala destinada, não tem muito um cronograma apertado, tendo em vista que não é difícil para a administração atual estabelecer, além do local, uns servidores para estar ali prestando as informações necessárias. Então, legalmente, não é necessário estabelecer um local separado do átrio público ou um prédio específico, podendo ser estabelecido qualquer sala para que a comissão consiga sentar, dialogar e prestar as informações e esclarecimentos necessários. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho agora sobre sigilo. Eu falei para os senhores e senhoras que no processo de transição tem que haver transparência, que é um princípio esculpido lá na Constituição Federal. Mas aqui, no processo de transição, o sigilo é na forma de que as informações que estão sendo prestadas ali, os relatórios que estão sendo apresentados, toda a informação colhida tem que ficar em poder exclusivamente das comissões, que irão, logicamente, apresentá-los para os seus gestores, mas mantê-los ali, para não correr o risco de divulgar, propagar uma informação incompleta, falsa ou que tem que ainda ser analisada ou corrigida. Então, quanto ao sigilo da transição, é isso. São os responsáveis pela transição, logicamente as comissões das duas partes, não divulgar informações para entes externos, senão aqueles que estão os contratando. Combinados? Então, doutores, doutoras, passado a fase de criação da comissão, falamos aqui tudo o que era necessário, os pontos principais sobre as comissões de transição, a sua criação. Vamos falar agora um pouco sobre os relatórios, que é o segundo passo. De largada, eu sugiro que cada secretaria faça o seu relatório apontando tudo o que foi feito e o que está programado para o próximo exercício. Entenderam? Cada secretaria, ainda que ela não esteja com representante ali dentro da comissão, é interessante que cada secretaria elabore um relatório informando tudo o que está sendo feito e tudo o que está programado para se fazer. Isso dará ao novo gestor subsídios e conhecimento para que ele possa aplicar o princípio da eficiência e dar continuidade do serviço público, para que o gestor tenha conhecimento da forma e execução do transporte escolar, tenha conhecimento das receitas e despesas, tenha conhecimento da situação da saúde lá no município, da relação de médicos que estão atuando, do que pode parar, do que pode continuar. Ou seja, os relatórios deverão conter informações precisas e necessárias para que o novo gestor tenha conhecimento de tudo que for necessário para dar sequência ao serviço público. Ok? E sobre os princípios. Pessoal, se vocês já tiveram assistido a alguma aula da minha amiga professora Cíntia, que também faz parte dos nossos cursos, e se vocês não assistiram, eu recomendo, assistam dentro da mesma plataforma. Ali, a nossa companheira Cíntia falou para vocês sobre os princípios sobre as licitações públicas. Lembram dos princípios? Das licitações públicas e também
da administração pública? Então, esses princípios, praticamente todos eles são utilizados aqui no processo de transição. E nós já falamos sobre eles, lembram? LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade administrativa, publicidade e eficiência. Todos eles são aplicados no processo de transição. Então tem-se que o processo de transição também, ele tem uma forma estrutural. Ele não pode ser feito de qualquer forma. Tem que seguir uns passos, um procedimento, uma abertura, um processamento e um fim. Tudo isso para obedecer aqueles princípios esculpidos lá no artigo 37 da Constituição Federal. Então, sugiro a vocês, digo vocês, senhores doutores, que nem todo mundo aqui está fazendo parte de comissão, é claro, mas tem interesse de uma forma direta ou indireta poderá estar participando do processo. Então, reafirmo, não decidam nada de forma verbal, sob pena de assumir a responsabilidade por eventual erro. Vamos pegar um exemplo, para a gente ter uma ideia? Vamos supor que, após uma nova gestão assumir o mandato, não seja localizado determinado bem, e ainda que este não conste em nenhum relatório. E aí? Quem será o responsável por ressarcir o bem? Nós já falamos. O interesse da transição é público e não particular. Então, o bem público que sumiu, alguém deverá dar conta dele. E certamente, o deslinde, caso alguém não se responsabilize pela atitude, se dará através de uma propositura judicial. E lá no final, vai doer o bolso de alguém. Aquele que não se preparou melhor, não fez a transição correta, certamente terá prejuízos. Olha só, senhores, senhoras, no processo de transição também existe um fator confiança. Ainda que a gestão atual e a nova sejam parceiros, nós já falamos disso, nunca se deve deixar de fazer a transição de forma legal. Lembre-se que parceiros políticos se desfazem como um passe de mágica. Imaginem só, gestores que até a data da posse eram parceiros e logo após se tornam adversários políticos. Imagine ainda se este gestor que deixou o cargo necessite de algum documento para responder a alguma diligência do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da Câmara de Vereadores ou outro órgão qualquer. Certamente, e não tenham dúvida disso, este gestor estaria em maus lençóis e não teria acesso a qualquer informação necessária. Ou se tivesse, ficaria à mercê de protocolos e prazos de respostas, que em não raras vezes ultrapassam o prazo que o gestor teria para responder às diligências. Assim eu reitero para vocês, faça a transição da melhor forma possível, documente tudo. Combinados? Bom, tendo já ajustado essas premissas, é interessante também falarmos sobre os relatórios. Uma das últimas fases do processo de transição é a apresentação de relatórios. Então, os relatórios deverão conter, entre outras coisas, no mínimo o seguinte. Vamos lá ver algumas delas? Informações sobre as decisões tomadas na gestão que podem impactar na gestão futura. Exemplo, parcelamentos, convênios, despesas. Solicitem, senhores, no processo de transição, principalmente você que faz parte da comissão do candidato que está assumindo agora a gestão. Solicite os relatórios completos sobre todos os parcelamentos existentes no município, todos os convênios, todas as despesas, etc. Olha só, os convênios, como vocês já devem saber, eles têm data de início e término. E esses relatórios vão poder demonstrar para vocês se um convênio, se uma despesa, se um parcelamento está findando ali no dia 31, se vai avançar para o pleito seguinte. Então essas informações são necessárias para que o novo gestor tenha condições de dar prosseguimento e realizar os atos necessários para cumprir aquele parcelamento, convênios, despesas. Certinho? Então vamos ficando por aqui em mais esse bloco e daqui a pouquinho vamos falar sobre mais algumas estruturas da transição de governo. Aguardo vocês.